Muito bem, senhores. Dando sequência, então, vamos continuar o exame das empresas públicas e sociedades de economia mista. Na aula passada falamos que essas estatais são pessoas jurídicas de direito privado, que podem ter duas áreas de atuação: intervenção no domínio econômico e prestação de serviço público. Vamos então continuar do ponto que paramos. Vamos ver agora o regime jurídico das estatais. A gente viu o regime jurídico de pessoal, mas o regime jurídico das estatais vai nos levar à seguinte pergunta: é um regime jurídico de direito público ou é um regime jurídico de direito privado? O candidato desatento poderia dizer: ora, como são pessoas jurídicas de direito privado, o regime jurídico seria de direito privado, o que estaria errado. Eu já vi algumas questões de prova em administrativo, concurso da magistratura, MP, delegado, defensoria, dizendo o seguinte: o regime das estatais é um regime integralmente privatístico. Então, cuidado com essa pergunta. Por quê? Em que pese, como disse na aula passada, elas serem pessoas jurídicas de direito privado, o regime não é integralmente privatístico. Vimos nos blocos passados que quando as estatais vão contratar pessoal, por exemplo, ainda que o regime seja trabalhista, elas devem submeter ao rito do concurso público, por força do artigo 37, inciso 2º. Então, o concurso público é um instituto de direito público que incide sobre as estatais. Vimos também que a Lei 13.303 de 2016 traz, a partir do artigo 27, um regime licitatório para as estatais quando estiverem desempenhando atividade meio. Esse regime licitatório é um regime de direito público. Então, pelo menos dois institutos de direito público, regime licitatório e concurso público, vão incidir sobre essas empresas públicas e sociedades de economia mista, mostrando que o regime não é integralmente privatístico. Então, se lhe perguntar numa prova, joga na tela, por favor, como é que é o regime das estatais? O regime das estatais é um regime híbrido. André, o que significa esse regime ser híbrido? É um regime que contempla normas de direito privado. Por que contempla normas de direito privado? Porque elas têm natureza jurídica, como vimos nos blocos passados, de pessoa jurídica de direito privado. Ora, se elas são pessoas jurídicas de privado, há normas de direito civil e empresarial que vão se aplicar a elas. Só que nem todas. Por quê? Vimos que o concurso público mais licitações são normas de direito público que se aplicam a elas. Ou seja, essa parte aqui são normas de direito público. Então note, volta para mim, por favor. Eu tenho um regime misto. Eu tenho um regime híbrido. Então, regime de direito privado derrogado por algumas normas de direito público. Por isso o regime é híbrido. Então, na prova, ele pode fazer com que isso apareça de três formas diferentes. Joga na tela. Ele pode dizer, número 1, que o regime é híbrido, número 2, que o regime é um regime misto, ou número 3, que é um regime de direito privado derrogado por normas de direito público. Derrogado por normas de direito público. Então, essas três expressões podem aparecer na sua prova. Um regime híbrido, um regime misto ou um regime de direito privado, derrogado por normas de direito público. Uma observação, André, se na prova aparecer um regime de direito público derrogado por normas de direito privado, se ele pegar esse número 3 aqui, ó, e inverter, está errado, senhores, porque o regime não é de direito público. É o regime de direito privado, mas não integralmente. Vê se percebe isso. Ou seja, já vi questões de prova, ele querendo confundir o candidato colocando integralmente. O erro está no integralmente. Ele é um regime de direito privado. Só que algumas normas de direito público derrogam normas de direito privado. Candidato, quais são as normas de direito público que derrogam as normas de direito privado? Estão aqui, ó, pelo menos duas: concurso público e licitações. Concurso público e licitações, ok? Então a doutrina vai dizer que esse regime é híbrido, pode aparecer na prova o nome híbrido, misto ou de direito privado derrogado por normas de direito público. Que normas são essas? Concurso público e licitações, pelo menos. Tudo bem? Tranquilo? Então matamos esse ponto, regime jurídico das estatais. Próximo ponto, responsabilidade civil das estatais.
Esse tema responsabilidade civil é um tema que nós examinamos no módulo 2, numa aula, mais de uma aula, praticamente 4 horas, 2 aulas, só para falar de responsabilidade civil, mas isso é no módulo 2. Então, aqui eu vou tratar só da responsabilidade civil da estatal, ok? Ora, a responsabilidade civil na Constituição está no artigo 37, parágrafo 6º. E o 37, parágrafo 6º, ele deve ser dividido em 2 partes. Então você vai abrir aí o seu 37, parágrafo 6º, como está aberto aqui atrás, e vai colocar uma barra. Depois da palavra terceiros. As pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado responderão pelos danos que os seus agentes dessa qualidade causarem a terceiros. Então aqui, ó, causarem a terceiros, ó, tá aqui, ó, causarem a terceiros. Dividir. Cortei ao meio o parágrafo, vou jogar na sua tela. Terceiros. Então, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, sublinha isso aqui, ó, e as de direito privado prestadoras de serviço público. Essa primeira parte do parágrafo 6º, que está nesse intervalo aqui, começa em as pessoas e vai até terceiros, está tratando da responsabilidade civil de quem? Da pessoa jurídica. Da pessoa jurídica. Depois da barra, que é o que vem aqui, ó, onde eu estou sublinhando agora, vai falar da responsabilidade civil do agente público. Na aula de responsabilidade civil eu trato disso tudo. Mas aqui eu só quero tratar da responsabilidade civil da estatal, da empresa pública e da sociedade de economia mista. Nós vimos em blocos passados que empresa pública e sociedade de economia mista, elas têm 2 áreas de atuação. Então elas podem ser estatais econômicas, cujo fundamento é o artigo, como nós vimos, 173 da Constituição, parágrafo 1º e seguintes, e ela pode ser uma estatal prestadora de serviço público, cujo fundamento é o artigo 175 da Constituição Federal. Nós vimos isso também em blocos passados. Então tem uma estatal econômica e uma estatal prestadora de serviço público. Agora lembre que ambas as estatais, tanto a empresa pública quanto a sociedade de economia mista, são pessoas jurídicas de direito privado. Também falei isso em blocos passados. Senhores, ambas são pessoas, pode voltar para mim? Ambas são pessoas jurídicas de direito privado. Só que, em que pese ambas serem pessoas jurídicas de direito privado, uma é pessoa jurídica de direito privado que intervém na economia, a estatal econômica. A outra é pessoa jurídica de direito privado que presta serviço público. Então coloque um asterisco aí, ó, joga na tela, coloque um asterisco na pessoa jurídica de direito privado que presta serviço público. Exemplo, que eu citei também nos encontros passados, empresa pública de Correios e Telégrafos. A empresa pública de Correios e Telégrafos, segundo o Supremo, é uma estatal prestadora de serviço público e é uma pessoa jurídica de direito privado porque é uma empresa pública. Então, uma empresa pública, uma estatal, pessoa jurídica de direito privado que presta serviço público. Visto isso, tenta encaixar essa minha fala agora no 37, parágrafo 6º, para você encaixa. Olha que está na tela, joga na sua tela. As pessoas jurídicas de direito público, estou lendo com você. As pessoas jurídicas de direito público não me interessa agora. E as de direito privado, todas, André, ó, todas de direito privado? Todas de direito privado? Interrogação, todas? Não, meu filho, todas não. Só as de direito privado que sejam prestadoras de serviço público. Tá aqui, ó, tô sublinhando. Só as de direito privado que sejam prestadoras de serviço público. E a pergunta é, existe entre empresa pública e sociedade de economia mista uma que seja pessoa jurídica de direito privado que seja prestadora de serviço público? Lógico que existe, tá aqui ela, joga na tela. De direito privado, aqui, ó, que seja prestadora de serviço público. Vou até mudar a cor da caneta para pegar um preto para ficar melhor aqui, para destacar, ó. Essa aqui, ó, pessoa jurídica de direito privado que seja prestadora de serviço público, tá aí na sua tela. Ora, então você vai fazer uma ligação dessas 2 partes aqui, ó. Dessas 2 partes. Logo, você acabou de ver que existe uma pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público que é uma estatal. As chamadas estatais prestadoras de serviço público. Somente elas estão no artigo 37, parágrafo 6º. Então, somente para elas, joga na tela, a responsabilidade é
objetiva, via de regra do 37, parágrafo 6º. Então, quando o examinador te perguntar, volta, candidato, responsabilidade civil das estatais. Ora, as estatais, elas respondem objetivamente ou subjetivamente? Qual é a resposta para o examinador numa prova oral? Excelência, depende. Se for uma estatal prestadora de serviço público, a responsabilidade é objetiva no 37, parágrafo 6º, via de regra. Agora, a gente sabe, como está aqui no quadro, que eu tenho estatais que são estatais econômicas, aquelas, ó, estatais econômicas. E essas estatais econômicas não respondem objetivamente no 37, parágrafo 6º. Elas vão responder subjetivamente no Código Civil via de regra. Via de regra, se não está no 37, parágrafo 6º, a responsabilidade é do Código Civil. E a gente sabe que em que pese o Código Civil apresentar, em virtude de leis especiais, uma série de exceções, como exceção advinda do consumidor, exceção advinda de lei ambiental, mas sabemos que a regra no Código Civil é a responsabilidade ser subjetiva. Exceções também no 927, teoria do risco-proveito, da teoria da empresa. Então há várias exceções, mas a regra no direito civil é a responsabilidade ser subjetiva. Então as estatais econômicas respondem subjetivamente via de regra. Via de regra. É óbvio que eu posso ter uma estatal econômica atuando numa área consumerista, como, por exemplo, a Petrobras, a Caixa Econômica Federal. Um funcionário da Caixa Econômica Federal dá um tapa no rosto do cliente. Um dano ao consumidor, porque aquele cliente é cliente daquele banco, Caixa Econômica Federal, está desempenhando uma atividade, e o Supremo já falou que a atividade de banco se submete ao CDC, ora, a Caixa Econômica Federal vai responder no CDC. E a responsabilidade lá é objetiva, e ela é uma estatal econômica. Então não vai ser subjetiva. Agora, também não vai ser objetiva do 37, parágrafo 6º. Porque no 37, parágrafo 6º, só se for estatal prestadora de serviço público. Então a econômica responde lá no Código Civil e a responsabilidade é subjetiva. A Petrobras causou um dano ambiental. Como é que é a responsabilidade? Objetiva na lei ambiental. Mas não é objetiva no 37, parágrafo 6º, porque a Petrobras não é uma estatal prestadora de serviço público, é uma estatal econômica. Então você tem que gravar assim, você tem que entender assim. Ora, se ele perguntar na prova delegado, candidato, como é que é a responsabilidade civil de uma estatal? Resposta, depende. É uma estatal prestadora de serviço público? Em regra 37, parágrafo 6º, por essa razão de resposta. Se é uma estatal econômica, em regra no Código Civil. E no Código Civil a responsabilidade é subjetiva, sendo certo que podem ter exceções. Do próprio direito civil, no direito do consumidor, no direito ambiental, na teoria do risco-proveito, por aí vai. O que você não pode dizer é que uma estatal econômica responde objetivamente no 37, parágrafo 6º. Aí não. Porque aqui no 37, parágrafo 6º só estão as estatais prestadoras de serviço público. Tudo bem até aí? Tranquilo? Eu gosto muito de mostrar uma questão que já caiu em prova, e eu vou pegar aqui esse slide, joga na tela, vou limpar esse slide aqui, só para a gente fazer essa questão. Não tem nada a ver com o que eu vou falar agora, regimes jurídicos estatais. Vou mostrar aqui uma questão de prova, tá? Questão de prova que caiu num concurso de auditor fiscal da Receita Federal. Essa questão, ela ilustra bem o que eu acabei de falar sobre regime jurídico da pessoa, sobre responsabilidade civil da estatal. Perguntava assim, ó, não, a questão era essa, não se aplica a responsabilidade civil do Estado objetiva, não se aplica a responsabilidade civil do Estado objetiva do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, a ou ao. Dois pontos, letra A, letra B, letra C, letra D e letra E. Letra A, Banco Central, Banco Central. Letra B, Caixa Econômica Federal. Letra C, Anvisa, Anvisa. Letra D, Fundação Nacional de Saúde, Fundação Nacional de Saúde. E letra E, ANTAC, ANTAC, ok? ANTAC. ANTAC, está escrito errado, ANTAC, assim, ANTAC, ok? Então essa era a questão, volta para mim. Não se aplica a responsabilidade civil do Estado objetiva. Ora, então ele quer saber o 37, parágrafo 6º, em que caso não se aplica dessas hipóteses abaixo. Vamos ver, joga na tela de novo. Banco Central, natureza jurídica, autarquia. Se é autarquia, Banco Central é pessoa jurídica de direito público. Ora, volta aqui um slide.
Sendo pessoa jurídica de direito público, deixa eu limpar isso aqui para ficar mais fácil também. Essa altura você já copiou, já printou a tela. Ora, pessoa jurídica de direito público. Deixa eu mudar a cor da caneta para ficar mais fácil. Vermelho, vamos lá. Ó, o Banco Central aqui, ó, pessoa jurídica de direito público, responsabilidade objetiva. Próximo slide, volta. Ele estava falando agora de quem? Da Caixa Econômica Federal. Vou pular a Caixa Econômica Federal. Então, o Banco Central é autarquia. Anvisa, pessoa jurídica de direito público. Pessoa jurídica de direito público. Também se aplica o 37 parágrafo 6. Então, aqui aplica aqui, aqui aplica aqui. Fundação Nacional de Saúde, é fundação autárquica, autarquia fundacional. Pessoa jurídica de direito público, também se aplica aqui. ANTAC também é autarquia, também aplica 37 parágrafo 6. Qual foi o gabarito, senhores? Caixa Econômica Federal. E por que o gabarito foi Caixa Econômica Federal? Porque é uma pessoa jurídica de direito privado. Só que sendo pessoa jurídica de privado, é uma estatal, empresa pública, ela é uma pessoa jurídica de direito privado, sendo certo que ela é uma estatal econômica, que intervém na economia, não é prestadora de serviço público, cujo fundamento é o artigo 173 da Constituição Federal. Logo ele queria saber, não se aplica Caixa Econômica Federal. Então, senhores, quando ele te perguntar, pode voltar para mim, isso numa prova, a pergunta vai sempre caminhar nesse sentido. Ou seja, responsabilidade civil do Estado e estatais, você tem que verificar onde está aquela estatal. Ela é econômica ou prestadora? Se é prestadora, 37 para você. Se é econômica, via de regra, Código Civil, a responsabilidade é subjetiva. Tudo bem até aí? Tranquilo? Perguntas? Bom, com isso, então, a gente fecha esse ponto de responsabilidade civil das estatais. Vamos em frente. A Lei 13.303 de 2016, que falei no bloco passado, que regulamentou o artigo 173 da Constituição, parágrafo 1º, trazendo o regime jurídico das estatais, até citei uma crítica, porque era só para as estatais econômicas e acabou regulamentando para as econômicas e para as prestadoras. Lá no artigo 9º, trouxe chamadas regras de compliance. Então, compliance é algo que está na moda, né? Ele pode perguntar, regras de compliance, candidato, se aplicam às estatais? Então, compliance vem do verbo to comply. To comply, né? To comply. Ora, esse verbo significa, lá no inglês, significa desempenhar as atividades conforme as normas regulamentares. Ou seja, a atividade de empresas privadas, atividade de conglomerados econômicos, no momento da gestão das suas atividades, principalmente na gestão com o poder público, ou seja, não só com o poder público, mas também com seus acionistas, devem adotar regras de transparência, cumprindo regulamentos, atividades regulatórias do Estado, por exemplo, no campo ambiental, no campo econômico, ou seja, uma gestão a partir de regras cumpridoras dos regramentos e regulamentos das autoridades públicas, determinando uma transparência para os associados, para os sócios, para aqueles acionistas. Então, essa ideia, ela foi contemplada na Lei 13.303 de 2016, sendo aplicada também às estatais. Joga na tela, olha o artigo 9º. A empresa pública e a sociedade de economia mista adotarão regras de estrutura e práticas de gestão de riscos, controle interno que abranjam a ação dos administradores e empregados por meio de implementação cotidiana de práticas de controle interno, ou seja, visando cumprir regras estabelecidas pelo setor regulador, pelo Estado, determinando uma gestão transparente das atividades da empresa pública e sociedade econômica mista, área responsável pela verificação de cumprimento de obrigação de gestão de risco, auditoria interna, comitê de auditoria estatutário, ou seja, a lei, volta para mim, ela traz no artigo 9º, no artigo 11, várias regras da atividade de compliance nas estatais. Então, se ele te perguntar numa prova oral para delegado, o que é uma atividade de compliance nas estatais? Foi adotada? Qual é o objetivo? Você tem condições de responder a partir da análise do artigo 9º, 10, 11 da 13.303 de 2016. Tudo bem? Tranquilo? Vamos em frente. Bom, e caminhando já para o final dessa análise, vamos começar a falar das diferenças. Tudo que eu falei até agora se aplica tanto à empresa pública
quanto à sociedade de economia mista. O que eu vou passar a falar a partir de agora vale, ou melhor, desculpe, eu vou começar a trabalhar agora as diferenças dessas estatais. E a primeira diferença que vale nota, joga na tela por favor, é a natureza do capital. Então a natureza do capital de uma empresa pública, diz a doutrina e hoje a própria lei, é um capital integralmente público. Integralmente público. O que significa dizer que o capital é integralmente público? 100% do capital deve pertencer à União, Estados, municípios e Distrito Federal. É um capital integralmente público. A doutrina sempre sustentou que esse capital também poderia pertencer a entidades da administração indireta. Então, na doutrina, você vai encontrar o capital ser, volta para mim, integralmente público, que ele poderia estar concentrado nas mãos da administração direta ou indireta. Exemplo, imagine uma empresa pública. 70% do capital pertenceria à União Federal, 20% do capital ao Estado do Rio de Janeiro e 10% a uma autarquia. Ora, 100% do capital, 70% volta, 70% à União, 20% ao Estado, 10% a uma autarquia. Todo o capital é público, não há capital privado, não há capital de uma empresa privada. Nenhum ente privado é detentor do capital de uma empresa pública. Então, a empresa pública, o capital é integralmente público. Joga na tela. Já uma sociedade de economia mista, o capital seria majoritariamente público. Majoritariamente público. Então a obrigatoriedade não seria do capital ser integralmente público, majoritariamente público. 50% das ações, mais uma ação com direito a voto no Conselho de Administração, devem estar nas mãos do poder público. O restante podem estar espraiadas perante o capital privado. Então o capital deveria ser majoritariamente público. Com a lei das estatais, isso aqui ficou definido. Joga na tela. Olha o artigo 3º da Lei 13.303 de 2016. A empresa pública é entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, já falamos, com criação autorizada em lei, também já falei, e com patrimônio próprio, sublinha agora, e com patrimônio próprio, cujo capital social é integralmente, olha a palavra, integralmente detido pela União, Estados, DF e municípios. Então aqui vale uma observação. A lei diz, volta para mim, que o capital é integralmente público e diz que deve pertencer à União, Estado, município e DF. Na doutrina, a doutrina fala que poderia também pertencer a entidades da administração indireta. Mas note que a lei não falou. A lei falou só União, Estados, municípios e DF. De toda sorte, você vai dizer numa prova, se cair a literalidade da lei numa primeira fase para delegado, você marca que está correto. Porque está escrito na lei. Acabei de mostrar aí o artigo 3º. União, Estados, municípios e DF. Agora, a doutrina sempre ensinou, e isso não é de hoje, sempre ensinou que poderia estar também concentrado na administração indireta, o que não poderia ter capital privado, ok? Numa prova aberta você coloca as duas possibilidades, as duas correntes, explicando isso ao examinador, ok? Vamos em frente. Mas e a sociedade de economia mista? A lei também falou, joga na tela. A lei também tratou. A sociedade de economia mista é entidade dotada, estou na mesma lei, tá? Então essa aqui é a lei 13.303 de 2016, só que agora no artigo 4º. É entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, até aí tudo bem, já falamos, com criação autorizada por lei, também já falei, sob forma de sociedade anônima, eu vou falar daqui a pouco, cujas ações com direito a voto pertençam, em sua maioria, à União, Estados, municípios, DF ou entidade da administração indireta. Note que aqui permitiu o legislador que aquela parte majoritária que deve pertencer ao Estado esteja nas mãos da administração direta ou indireta, e o restante poderia estar espraiadas pela iniciativa privada. Por isso, há autores já sustentando a seguinte tese. Na administração pública indireta não poderia estar capital de empresa pública. Porque empresa pública, quando no artigo 4º, ou melhor, desculpe, quando no artigo 3º, que está na sua tela, ele fala da empresa pública, ele não fala administração indireta. Mas no artigo 4º, como você acabou de ver, ele vai falar de administração indireta. Aqui, ó.
administração direta ou indireta. Então há autores já sustentando, posição mais moderna, porque a lei é recente, né? Que poderia se falar que na empresa pública só União, Estados, Municípios e DF. Ou seja, todo o capital deveria estar concentrado, ser público o capital na empresa pública significa União, Estados, Municípios e DF, só. Já a sociedade de economia mista, o capital é majoritariamente público. Majoritariamente público, 50% das ações mais uma ação com direito a voto, nas mãos do poder público. O que significa poder público para esse contexto? Para ter 50% das ações mais uma ação. Aí, nesse caso, sim, administração direta e indireta. E o restante, os 49% e alguma coisa, né? Porque, cuidado, não é 51%, cuidado. É 50% das ações mais uma ação, que nem sempre vai dar 51%. E o restante, aí poderia estar nas mãos do capital privado. Ok? Então é uma diferença que a lei trouxe em 2016, que é recente, para aspectos legislativos, né? Pensar no Código Penal de 47, isso é recente, né? O examinador poderia perguntar, e autores já falando, então, mudando uma posição doutrinária antiga. Só eu dou aula de administrativo, senhores, já há 15 anos. Há mais de 15 anos. Eu dou aula desde 2005. E aí, eu sempre li, estudei, montei minhas aulas e passei para os alunos o que ensinava a doutrina. Mas veio a lei em 2016 e alterou. E há autores já sustentando essa tese que eu estou acabando de dizer para os senhores. Tudo bem? Tranquilo? Bom, então primeira diferença, natureza do capital. E só para corroborar, eu trouxe aqui o artigo 62, joga na tela, o artigo 62 da Lei 9478 de 97. Essa lei aqui é a lei da Agência Nacional do Petróleo, só para dar um exemplo. Olha o que diz. Agência Nacional do Petróleo. A União deverá manter o controle acionário da Petrobras. O que é a Petrobras? Sociedade de Economia Mista. Com propriedade e posse de, no mínimo, 50% das ações mais uma ação. Para mostrar aos senhores que não é 51%. 51% é errado. Inclusive jurídica e matematicamente falando. Por quê? Porque nem sempre vai dar 51%. Se você pensar que aquela empresa tem 100 ações e a Petrobras tem 51, se você pensar que a Petrobras tem 100 ações e a União tem 51 ações, aí tudo bem. Aí deu 51. Mas a Petrobras pode ter 37.492, duas ações. Aí você vai dividir 50%, calcular a metade e somar mais uma. Não necessariamente essa mais uma que vai entrar na conta vai dar 1% do total, ok? Então, tanto que a lei, estou mostrando o exemplo da lei, a lei não fala 51%, a lei fala 50% na sua tela, das ações mais uma ação com direito a voto no Conselho de Administração. Tudo bem? Então pode voltar para mim. Primeira diferença, então, natureza do capital. Segunda diferença, vamos voltar aqui. Segunda diferença, na sua tela, já vimos a primeira, vou apagar essa tela, as anotações, né, você já deve ter printado a tela aí, para falar de forma societária. Então, forma societária, mais uma diferença entre elas. Uma empresa pública, repare bem, uma empresa pública pode ser criada, pode adotar qualquer forma societária. Qualquer forma societária. Já uma sociedade de economia mista, obrigatoriamente deve ser uma sociedade anônima. Sociedade anônima. Então o que a doutrina vai dizer é, pode voltar, empresa pública pode admitir qualquer forma societária, até mesmo aquelas sociedades unipessoais que o direito não consagra como regra. Então a Caixa Econômica Federal, por exemplo, é uma sociedade de um sócio só. Ou seja, só a União detém as ações da Caixa Econômica Federal. É a chamada sociedade unipessoal, que sabemos que lá do direito empresarial é uma exceção, não é uma regra. Então, a empresa pública pode adotar qualquer forma societária. Já a sociedade de economia mista, obrigatoriamente, deve ser uma sociedade anônima. E aí a própria Lei 13.303, de 2016, falou isso. O artigo 235 da Lei 6404/16 fala isso, como eu vou demonstrar a partir de agora, jogar na tela. Então, ó, vamos lá, aqui é esse artigo. Olha a Lei 6404. A sociedade, olha como é que a Lei 6404 é a lei das SA. Olha como é que ela fala no 235. As sociedades anônimas de economia mista. Então, a sociedade de economia mista tem que ser sociedade
anônima. Olha o artigo 5º corroborando a ideia da Lei 13.303 de 2016. A sociedade de economia mista será constituída na forma de sociedade anônima. Sociedade anônima. Tranquilo? Então, senhores, segunda diferença. Ora, forma societária. Empresa pública, qualquer forma societária admitida pelo direito e até mesmo, excepcionalmente, formas que o direito não admite, como regra. Como é o caso da sociedade unipessoal, citei o exemplo aqui da Caixa Econômica Federal. É uma empresa pública e todo o capital pertence à União, ok? E a sociedade de economia mista, obrigatoriamente devendo ser sociedade anônima, conforme o 235 e o artigo 5º da Lei 13.303, como eu acabei de demonstrar. Para a gente fechar essas diferenças, joga na tela, vamos lá, tá aí. Última diferença na sua tela, foro processual. Foro processual. Ora, empresa pública e sociedade de economia mista. Essa terceira diferença, senhores, pelo avançar do tempo, volta bem, por favor, agora que eu vi o tempo, preciso dar o corte. No próximo bloco eu vou começar a falar, então, de diferenças no foro processual entre empresa pública e sociedade de economia mista. Tudo bem? Guarde os senhores lá para a gente fechar esse assunto. Um abraço e até lá.